Então, pessoal, assim, hoje a gente vamos fazer aqui esse bate-papo, vamos dizer que seja um bate-papo, né? Com meu ex-professor Luiz Henrique Sintra, sou um ex-aluno dele, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou Ednei Monteiro, fisioterapeuta, e fiz parte, vamos dizer assim, de uma caminhada junto que um professor Luiz Henrique, que eu conheci no segundo semestre. Tivemos bom aprendizado do jeito dele, pessoa muito brincalhão, mas rígido na hora do momento que tinha que ser, mas está certo, como professor, ele teria que ser assim mesmo. E foi em cima desses ensinamentos que nós muitas vezes trazemos para a gente, na nossa bagagem, durante quando é acadêmico, esse pouco de ensinamento. Tive a oportunidade de ser, na época, o único estagiário da clínica dele. Hoje sou muito grato por isso. E agora eu queria que você se apresentasse, por favor. Bom, obrigado aí pelo convite do Ednei, né? Eu sou Luiz Henrique Sintra, né? Sou fisioterapeuta e eu estou aí numa caminhada como pré-candidato a vereador aqui em Fortaleza. E alguns colegas, quando eu falei que eu estava com essa intenção de estar entrando para o mundo político, começaram a conversar comigo e muitos ex-alunos, né, tem a turma que são tem a turma a turma da clínica, né, tem alguns amigos pessoais e aí eu estou aqui respondendo, né, a algumas perguntas, né, que são normalmente sobre o tema saúde, sobre a questão da cidadania, né? E hoje o tema é sobre acessibilidade, não é isso, Ney? Vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade, né? É, é assim, Então, espero que seja bem produtiva aí a nossa conversa. na verdade, é um assunto muito que vai ser muito produtivo, porque quando a gente se pensa, vamos pensar o seguinte, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa no ser humano de uma forma, não só no cadeirante, mas a gente vai pensar no todo, né? Isso você vai me responder. Mas antes de entrar nesse assunto, é assim, por interesse, qual foi mesmo a escola que você estudou, professor? Não, eu terminei a minha formação como fisioterapeuta foi na PUC de Campinas, né? Eu comecei na Unifor, mas eu terminei na PUC de Campinas, depois eu fui para a USP, depois eu fui para Salvador, fui para Brasília e voltei para Fortaleza. E acabei seguindo, né, dentro da, da iniciativa privada, né? Essa que foi sempre o meu foco principal foi a iniciativa privada. E ao longo disso daí eu acabei estando professor durante um período lá na FANOL, né? Certo. Foi E isso assim, daí. durante a faculdade, a gente observou que se você sempre passou isso para a gente, de ser um líder, né? E a gente viu muito essa questão de você como líder. E aí eu ficava me perguntando por que o professor não se candidatou a alguma coisa do CREFITO, vamos dizer assim. Isso era uma coisa que vinha na minha cabeça, mas por que ele não fez isso, né? Porque, na verdade, a gente via em você esse perfil, né? E isso eu não sei por quê, por isso que agora eu estou lhe fazendo essa pergunta. Essa questão do CREFITO, toda vez que as pessoas conversam comigo sobre política, sobre liderança, sobre, como que eu posso dizer assim, sobre algo relacionado à fisioterapia, sempre aparece isso. Luiz, por que é que você não é do CREFITO? Por que é que você não vai nos representar junto ao CREFITO? E a minha resposta ela é sempre a mesma, né? Como eu acabei desenvolvendo uma empresa, a Clínica Soma, né? Junto com a minha esposa, com a Lenda, Uhum. o Crefito eu observava que tinha assim um viés diferente daquilo que eu, né, via como objetivo de vida mesmo. E a turma do Crefito é uma turma que trabalha muito, é uma turma muito dedicada. Então o Crefito ele está bem representado. E eu acho que a gente pode lutar pela nossa categoria, né, atingindo
patamares diferentes, né? Não necessariamente, né, o conselho, né? Eu acho que o conselho ele é bem cuidado, né? Não, Deixa, não seria muito objetivo, não. deixa eu dar aqui uma boa noite para as pessoas que estão aí aparecendo. Professora Opa, Ná, pois não. professora Nasha está aqui com a gente. Uns Opa, um. opa, tia Nácia, tudo bem? Tudo bem? Acho que o Edi também passou por aqui, tá? Muito obrigado aí pela participação de vocês, viu? Sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Nas suas postagens que eu venho observando, uma das coisas que mais você vem mostrando é a questão de alguns vídeos sobre lixo, né? E isso, assim, bom, eu ainda não sei exatamente qual é o seu partido, mas eu imagino que qual seja, né? Mas antes de entrar no partido, é assim, qual é esse seu, por que esse interesse nessa questão do lixo, né? Da limpeza das ruas? Eu gosto. Quando eu estava na faculdade, eu assisti uma palestra de um cara que ele era cadeirante, inclusive, chamado João Carlos Pet. E ele escreveu um livro chamado Minha Profissão é Andar. Inclusive, ele é irmão do Toquinho. Toquinho, que é músico, que fez muita coisa com Vinícius de Moraes. E essa coisa fica muito na minha cabeça, essa coisa da minha profissão é andar, né? De gostar de andar. E eu realmente eu gosto de andar. E aqui em Fortaleza, quando eu morava aqui em Fortaleza, eu caminhava muito pela beira-mar. Quando eu fiquei um tempo, né, morando em São Paulo, como eu já contei, e aí eu retornei para cá e a vida na clínica ficava praticamente o dia inteiro, mas a vontade de caminhar continuava. Então eu caminho pelas ruas. Eu gosto de Sim, caminhar pelas ruas. Eu faço de tudo para poder caminhar pelas ruas, né? Então, assim, eu fui observando que parece que é quase impossível a gente caminhar mais de 800 metros sem que a gente encontre alguma calçada que tenha um descarte de lixo irregular. E quando eu estou sim, falando lixo, não é necessariamente o lixo doméstico, né? Mas o resíduo sólido de resto de construção civil e de podas de árvore. É impressionante como a gente encontra isso. Acaba sendo assim. Hoje mesmo eu fui caminhar, numa caminhada assim simples, a gente encontra 3, 4, 5. Então, eu comecei a me sentir responsável por isso, né? Eu me sinto meio responsável pelo bairro também, né? Todos nós somos, né? Então eu comecei a filmar e fui fazendo esse trabalho, né? E fui publicando nas redes sociais. Então, porque realmente me incomoda essa questão do lixo na rua, me incomoda, porque a gente não pode caminhar pelas calçadas, a gente vê que as pessoas precisam, se arriscam, né, indo para o meio da rua, né, enfim, sem contar nos outros problemas, né, entupimento de bueiro, né, a questão da própria, né, assim, fica feio a cidade, né, não fica legal para a gente poder se sentir bem com tanto lixo na rua, né. pronto. Assim, no meu ponto de vista, isso tem tudo a ver com a educação, né? Porque assim, a partir do momento em que eu tenho uma educação de saber onde colocar meu lixo, porque nós sabemos que tem uma coleta de lixo, sabemos que o lixo passa no seu bairro, na sua porta todos os dias. E por que que, assim, às vezes eu fico sem entender por que que as pessoas ainda não fazem esse tipo de coisa? Isso, na verdade, é um assunto que a É, gente... Tá, pois pode falar. não. Só fazendo uma retificação aí, Ednei, é assim, esse lixo que eu tanto filmo, que eu tanto observo, né, pelas calçadas, pelo menos por onde eu ando, não é necessariamente o lixo doméstico, né? Não é o lixo Sim, da nossa residência, mas são restos de construção civil. Então, aqui na minha região, nós não temos problema para o recolhimento do lixo. Realmente, algumas pessoas acabam colocando o lixo fora do período, né, de recolhimento. Mas a gente observa que existe o descarte de resto de construção civil. Isso é que acaba sendo ruim. E esse descarte de construção civil tem os locais adequados para isso, que são os ecopontos, né? Então a gente tenta fomentar que as pessoas façam isso, né? Façam esse descarte no ecoponto, né? Vai com o seu carro, ou se você contrata um carroceiro, você tem que se certificar que ele tem que levar aquele material até o ecoponto. Aí
Ele diz que faz isso, aí o que que ele faz? Ele dá a volta no quarteirão, encontra um local que tem um muro comprido e descarta ali mesmo. E aí ele vai fazendo, e vai fazendo. Eu já fiz vários flagrantes com relação a isso daí, né? Infelizmente, essa daí é que é a nossa realidade. É verdade. Agora, assim, você já é candidato, é pré-candidato? E qual é o partido mesmo? Eu sou pré-candidato, né? Candidato mesmo somente após a convenção dos partidos. Eu sou pré-candidato. Eu estou pelo Partido Verde. O Partido Verde, que foi o partido que eu mais me identifiquei, né, frente assim, às opções que a gente, né, tanto tem aí, mas o Partido Verde foi o que mais eu me alinhei, né, dentro da filosofia, dos mandamentos do Partido Verde. Então, eu sou pré-candidato pelo Partido Verde. É como teve uma pessoa que acabou de falar aqui, Lorena, eu acho que é, não sei o nome dela. Educação não é para qualquer pessoa, isso é verdade. Porque a partir do momento em que você, mesmo que você esteja falando do lixo e que as pessoas colocam o resto de entulho e tal, mas quem está mandando fazer aquilo, cabe dali de onde vem a educação dele, né? Então começa de onde, de quem, né? Então assim, é realmente essa questão de educação assim, e até na verdade para a gente mostrar, porque é muito bom você chegar numa capital e ver como uma capital é limpa. A gente sai daqui de Fortaleza e chega em outra capital e se depara com em vários cenários, né? Então isso às vezes a gente tem como exemplo, né? E o que eu quero de bom para o outro, logicamente que eu quero também para mim, né? Claro, Então assim, claro. agora entrando um pouquinho assim, eu como acho que você já sabe, como muitas pessoas, algumas pessoas aqui que estão comigo já sabem, eu faço parte hoje de uma associação, né? Sou voluntário de uma associação e eu trabalho com doenças raras aqui do estado do Ceará, que é a CBG. Trabalho muito bonito. E aí, quando a gente começou a pensar no tema e a questão da acessibilidade, obviamente que as primeiras coisas que eu tenho que lembrar são deles, porque eu tenho muito cadeirante. E eu vejo, na verdade, como é o lema dessas famílias em relação a essa acessibilidade. Eu queria que você, no seu ponto de vista, falasse um pouco para mim sobre o que você tem de projeto em relação à acessibilidade. É. Quando a gente fala acessibilidade, muitas vezes a gente pensa muito nessa questão do cadeirante, né? Mas a acessibilidade ela é um dos temas das pessoas com deficiência, né? Isso. Então, a acessibilidade ela deveria ser voltada para várias deficiências. Então, nós temos os cegos, nós temos os surdos, nós temos as pessoas com alguma dificuldade de movimentação, né? Como os Sim, obesos, como os sim, idosos, como as gestantes, né? Então, existe o termo acessibilidade, ele acaba sendo muito amplo e que a gente parece que olha somente para o cadeirante. Claro que ele não deve ser negligenciado, basta a gente olhar pelas calçadas a quantidade de problemas que a gente tem aqui em Fortaleza, né, em decorrência disso daí. Então, desde o nivelamento das calçadas, desde da possibilidade das pessoas terem acesso a lazer, a desporto, né, a gente ter assim, algo que venha a garantir para essa pessoa uma autonomia, que venha a garantir para essa pessoa que ela possa exercer os direitos dela como cidadão. Então, a Lei 13.146, que é a lei que trata sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é bem abrangente e ela mostra uma vastidão de opções que você pode estar fazendo em relação a isso daí. E tem algumas coisas que chegam a ser cômicas se não fossem trágicas, né? Como aquele caminho que os cegos eles têm pela calçada, de repente ele dá de encontro com um poste. Então são coisas assim que são terríveis, mas que acontecem com muita frequência. Você vê, e existe também, porque não basta você ter somente o acesso, você vê rampas em algumas calçadas e as pessoas estacionando ali, né, de frente para a rampa. Então, existe um comportamento que dificulta também, mesmo que você tenha a, a condição, né, acessível para aquela pessoa, mas se outras pessoas não têm, o comportamento de respeitar
aquela característica arquitetônica, não adianta nada. Então, a gente parte desde uma educação, da remoção de barreiras, né, e do entendimento da sociedade que a pessoa com necessidade especial, ela é como qualquer outra. Ela é como qualquer outra, mas ela precisa de algumas adaptações para que ela possa exercer, né, toda a sua plenitude, né, toda a sua cidadania. Pronto, ó, mais uma vez a gente, nas suas palavras, você fala em relação à questão, e a gente vai bater essa tecla de novo na educação. Porque assim, eu como cidadão, muitas vezes, se já que tem ali, por exemplo, no shopping, tem a vaga do cadeirante, a vaga da gestante, e muitas vezes eu já me deparei com algumas situações de pessoas, de idosos, colocando. Eu acho a conscientização das pessoas, né? Tem pessoas que não estão nem aí. E aí, quando você vai falar, abordar um cidadão desse, você acaba sendo o quê? Ignorante, ou até muitas vezes a gente acaba entrando em uma briga, supostamente, por conta de chamar a atenção de uma pessoa do que ele está errado, né? Então, essa questão, porque quando a gente se depara com o tema acessibilidade, a gente também não está, como você acabou de mencionar, a gente não está pensando só no cadeirante, né? Mas nós temos várias pessoas que precisam desse acesso. Foi muito bem colocado quando você falou em relação a isso. Eu fiz algumas perguntas, porque eu tive que analisar aqui, porque, na verdade, que a gente poderia conversar. E um tema, outra coisa que eu queria saber, em questão ao trabalho e renda dessas pessoas que com necessidades especiais. O que é que você tem como projeto para isso? Você observa, né, que nós temos 45 milhões, isso são dados de alguns anos atrás. Nós temos mais de 45 milhões de pessoas no Brasil com necessidades especiais. Essas pessoas, uma parte dessas pessoas realmente não conseguiriam produzir, mas existe uma parte expressiva dessas pessoas que apresentam algumas deficiências, mas que não podem ser discriminadas de maneira alguma em relação a uma função, né, uma função pública, uma função burocrática, né, não deve ser preterida em relação a qualquer ganho, promoção, né, isso não pode acontecer. Obviamente que a gente não deve você exigir, né, algo que aquela pessoa de repente não estará habilitada a estar fazendo aquilo. A pessoa com necessidade especial, ela não é para ser tratada como coitada, não tem nada disso, né? Não é só fazer uma política assistencialista, não. Isso daí é você ter uma atitude de respeito à cidadania, né, para essas pessoas. Então, assim, o uso, por exemplo, da tecnologia, o uso da tecnologia, o trabalho com a tecnologia, né, pode ser algo fantástico para muitas pessoas. Por exemplo, os cadeirantes, né? Se a gente pegar, por exemplo, no mundo, uma das maiores cabeças de todos os tempos, o Anthony Hopkins, ele vivia sobre uma cadeira de rodas, né? Então, aquilo não impede dele poder estar exercendo a função dele, né? Que seja uma função educacional, que seja uma função burocrática, enfim. Aí existem uma série de situações que aquela pessoa, né, ela pode estar trabalhando, né? Que seja um professor, enfim. O fato é que nós temos que nos indignar justamente quando a gente negligencia, quando a gente vê a negligência tanto do poder público como das pessoas em relação à convivência dessas pessoas, né, dentro do nosso cotidiano. Sim, Né? sim. Quando você menciona também essa questão do trabalho dos deficientes, na verdade, eu na associação, eu tenho vários exemplos, tanto não só da acessibilidade das famílias, para como chegar no nosso dia de atendimento, porque hoje foi tudo mudado, né? Antes a gente fazia o nosso atendimento, e aí via, assim, a gente, por exemplo, ainda tinha uma tarde de atendimento, mas tem mãe que sai, nós funcionamos lá no Passaré, e nós temos mãe que vem lá de Maracanaú,
Tem mãe que vem lá do Conjunto Ceará com 3 filhos, cadeirante. Você imagina como que essas famílias sofrem para chegar? Porque muitas vezes tem um ônibus que está com um elevador quebrado, aí vem com outro, daqui a pouco diz, doutor, liga para mim, ou manda o WhatsApp. Não vai ter como a gente, porque os ônibus não vêm, já perdemos 2 ônibus. Isso, na verdade, a gente fica até um pouco, vamos dizer assim, indignado com a situação. Como? Porque, no meu ponto de vista, muitas vezes, nem tudo, eu acho que quando foi feito um projeto cidade, eu acho que eles esqueceram um pouco dessa questão, né? No meu ponto de vista. Então, Existe uma coisa que é assim, que é como se fosse, para mim, isso aí já é um projeto de vida, né? Essa questão dos ônibus, né? Quando eu era estudante, não existia ônibus, não existia ônibus adaptado, não existia, não se falava isso, né? Então, essas pessoas elas eram praticamente que excluídas, né, de todo um atendimento, uma ação do governo, né, uma ação de assistência, né, junto a essas pessoas. E é através de muita luta, de muita reivindicação, né, de políticos que resolveram abraçar essa causa, né, que isso foi virando, né, até uma oportunidade de negócio, né? Você está trabalhando com pessoas com necessidades especiais, você ter ambientes adequados, né? A própria acessibilidade, como você descreveu, né? Então, assim, mas tem um projeto de vida, que é um projeto de vida meu, né? Que acaba sendo algo maior, que seria um centro de recuperação funcional. Então, se é para a gente sonhar, vamos sonhar grande, né? Aqui em Fortaleza já teve uma entidade chamada ABCR, e infelizmente ela não existe mais. Mas imagine, Ney, se nós pudéssemos ter um centro, né, das terapias, um centro das terapias, né? Os seus pacientes eles frequentam 2 vezes, 3 vezes por semana. Você imagina a dificuldade que uma mãe ela passa para poder fazer isso, como você mesmo descreve. Algumas mães chegam aí com 2, com 3 filhos, né? Que é algo muito difícil, né? A vida dessa pessoa acaba sendo muito sacrificada pela questão de tempo, pela questão do custo financeiro, o deslocamento, os imprevistos com relação ao deslocamento. Agora, imagine que essa pessoa, ela de repente, ela não precisasse se deslocar tanto do bairro dela. Imagine que nos bairros de Fortaleza você tivesse centros de recuperação funcional. Né? Eu não estou falando de posto de saúde, não é posto de saúde, não. Não é posto de saúde, não é UPA, não. São centros de recuperação funcional. São centros onde as pessoas pudessem, olha, gente, é o meu vizinho. E por que isso? Porque terapia você não faz uma vez. Não é consulta. Consulta você vai uma vez no ano, mas terapia não. Terapia você tem a fono, você tem a terapia ocupacional, você tem a física, você tem a psico, você tem a atividade recreacional com os nossos colegas educadores físicos. Então, a gente tem que pensar que essas pessoas, né, essas pessoas com necessidades especiais, elas precisam dessa facilidade. E o poder público, ele tem como prover isso porque é obrigação dele. É obrigação dele. A gente não pode excluir essas pessoas, né, de ter uma vida o mais próximo da normalidade. Né? Senão não seriam cidadãos, né? A gente iria separar e deixar essa turma toda, né, de lado, que seria um absurdo, né? É porque, assim, a partir do momento em que a gente fala em tratamento de uma forma de terapia, se não for, vamos dizer, vamos falar um pouco da classe mais pobre, né, que não tem esse acesso de uma forma bem aparada, vamos dizer, nesse sentido. E aí, quando você se depara com um centro desse, que tem um bairro que você pode, porque muitas vezes o médico dá o diagnóstico, e para quem são os outros? Quem são a outra equipe que precisa se cuidar? Como você mencionou, a equipe multidisciplinar, muito interessante. Tem um físico, tem um fono, tem a terapeuta ocupacional, tem a nutricionista, tem um psicólogo, que hoje, em toda a nossa equipe, a gente precisa exatamente de uma equipe multidisciplinar. E seria muito interessante quando, a partir do momento que você tem uma ideia dessa e coloca num bairro para que essas pessoas tenham esse acesso a essa terapia, se torna muito mais fácil.
né? Porque, como você disse, o médico, ele vai lá na consulta uma vez, né? E quem vai cuidar são os profissionais da equipe multidisciplinar, né? Então, isso é muito interessante. No meu ponto de vista, muitas vezes eu vejo uma questão do sofrimento das próprias pessoas em relação a esse acesso, né? Que não tem, falta, né? Nós estamos em época de política, é a hora da gente fazer realmente algumas mudanças em relação a pensar nisso, né? Pensar no que se pode fazer pelo outro. Eu acho que essa forma de você pensar no outro, essa forma de ser mais humano, né? Até porque, se a gente for entender, nós, todo mundo, de classe A, B, C, D, todo mundo paga seus impostos. Por que não ter algo, né, de bom nesse sentido, né? Então, assim, na verdade, fica aqui quase um desabafo, mas com uma reflexão também, porque a gente precisa disso. A gente precisa cuidar do outro. Eu, como fisioterapeuta, o meu papel, eu agradeço a Deus todos os dias pela minha profissão, é cuidar muito bem do outro, né? E ter meu objetivo, não cuidar de qualquer jeito, né? Que muitas vezes a gente também tem que ter essa consciência do saber do cuidar, né? De qualquer jeito. Então a gente tem que ter um foco, né? E isso a gente aprende lá dentro da faculdade. Como a gente deveria cuidar. Tem muitas coisas da minha época da faculdade que hoje eu vivencio na minha vida. Eu lembro de cada conselho, lembro de cada professor, às vezes, falando comigo algumas certas coisas que eu segurei para mim, né? O que é bom, muitas vezes, aquelas informações que é bem precisa, eu puxei para o meu dia a dia. E isso dá certo, né? Então, assim, eu sei que nessa questão, quando a gente fala de ter como você disse assim, a gente tem pena, por exemplo, da BCR ter fechado. Eu passei pela BCR na época, né, de estágio. Você, como tem bem mais na profissão do que eu, você vivenciou mais a questão BCR. Eu passei só pelo estágio, logo depois a BCR fechou. Então é muito interessante essa questão que você está mencionando em relação a esse projeto que você tem. Parabéns. Parabéns. Tem gente aqui falando com a gente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem uns ex-colegas. Aliás, não, ex-colega não, que são colegas, né? Daniele Braga entrou Colegas aqui. aqui, né? Tem um bocado de gente. Aqui tem a Angélica Nari, ela está bem presente aqui, ela está todo tempo aqui. Eu não sei se. Esposa. A sua esposa! Angélica, um abraço, Angélica. Angélica participando aqui. Tá dando uma força, né, Angélica? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Gente, o trabalho da terapia, né? O trabalho de você cuidar. Eu falava muito isso quando eu estive professor, a questão do cuidar, a gente entendeu o que é ser terapeuta, né? O que é ser terapeuta, né? Seja psico, físio, ah, terapeuta da voz, enfim, você cuidar é uma dedicação muito forte, né? Mas a gente não pode imaginar que somente as boas vontades que nós temos como profissionais pode ser suficiente para a gente poder efetivamente colocar para fazer acontecer. A gente vai fazer acontecer realmente através da política. Essa que vai conseguir tá reivindicando junto ao poder público uma série de atitudes. Eu tive a oportunidade de conhecer o Sara Kubitschek. O Sara Kubitschek é algo que, de repente, você observa uma série de situações que você imagina que aquilo só existe no livro, né? Eu tenho alguns motivos para não gostar de lá, mas eu não vou falar sobre isso. Mas no Sara Kubitschek você vê as crianças usando as órteses, as próteses, usando assim de maneira incrível, é incrível mesmo, né? A assistência, né? A preocupação com relação ao cuidador, aquela pessoa que fica no suporte, ajudando aquele cadeirante ou então aquela outra pessoa com necessidade especial. Quem dera que nós conseguíssemos ter mais saras espalhados,
ou se não, esse outro projeto que eu estou mencionando, que seria a gente ter nos bairros, né, os bairros, como se fossem as academias dos bairros, né, algo que fosse nesse sentido. Né? É assim, realmente é um projeto de vida e o Partido Verde ele tem muito a ver com essa perspectiva, né? Com o trabalho em relação às minorias, porque a gente sabe que algumas pessoas com necessidades especiais acabam entrando dentro dessa seara aí, né, gente? Então, o trabalho é constante e isso, né, será uma das bandeiras que eu vou estar defendendo, né, junto aí ao Partido Verde. Eu também, eu lembro que na época de faculdade você falava sobre algo, porque assim, eu venho na minha bagagem da época de estudante, eu sempre vi Duchenne na minha vida, né? Eu acho que Duchenne não está na minha vida por acaso, né? Hoje, na associação, a gente tem um grande público com distrofia muscular de Duchenne. Então, eu queria saber que você, eu sei que você tem uma experiência, você teve algo que você até contou na época que tinha trabalhado com público, com alguma coisa desse tipo. Eu lembro que você mencionou isso, né, em uma das suas falas. E aí, dentro dessa pergunta, eu queria que você falasse para mim um pouco sobre essas dificuldades das famílias que têm um filho com Duchenne. O que é que você pensa nesse sentido? Eu tive a oportunidade de passar pela Associação Brasileira de Distrofia Muscular, a ABDIM, em São Paulo. Isso foi quando eu estive pela USP, né? E é uma associação da mesma forma como a associação que você pertence, Ednei, Sim, né? E nessa associação existia uma série de recursos, né? São Paulo sempre tem ah, pessoas que contribuem de diferentes fontes, enfim. Mas, assim, sem entrar muito no mérito da patologia do Duchenne, mas uma coisa que me chama muita atenção é a questão da genética, né? O Duchenne é uma doença genética, então, de repente, você pode ter famílias que têm mais de um filho, né? Dois, às vezes três filhos, né? Com Duchenne. sim. Então, uma família dessa, ela vai viver essencialmente para cuidar daquelas crianças. Uhum. Né? Então, o trabalho dessas famílias, né, o trabalho da mãe, o trabalho do pai, seria cuidar. Você imagina como é difícil, às vezes, você acompanhar um idoso para ir até uma terapia. Imagine, então, você cuidar de crianças que você tem uma série de outras necessidades, como banho, como escola, como terapia. Então, fica o dia inteiro aquela família tomada somente por aquilo ali. E essas Isso. pessoas, o Estado, ele deve dar dando um certo suporte para essas pessoas, porque muitas dessas não vão ter condição mesmo, porque elas não têm nem como produzir. Elas não têm nem como produzir algo que seja alguma coisa fora o do Duchenne. Então, muitas famílias acabam convivendo entre si, né, e se relacionando entre si e trocando essas experiências, né, ficando, né, ali. É uma família mesmo, né? Você é, o assunto acaba sendo praticamente o mesmo, né? Infelizmente, muitos desses pacientes com Duchenne, eles não chegam aí a mais de 20 ou 30 anos. Eu acho que isso aí você pode até falar bem melhor do que eu, Ednei. Mas essa era a vivência que eu tinha. Aqui em Fortaleza, eu tive um paciente chamado Leonardo. Eu não sei se hoje ele ainda está vivo, mas ele tinha Duchenne. O filho dele era filho até de uma enfermeira. Eu esqueci o nome dela agora. Mas o Léo foi uma pessoa muito marcante assim, na minha vida, né? E a gente até brincava, quando a gente ia treinar e ficar de joelho, aí eu falava para ele que a gente ia fazer uma oração. E aí eu brincava, né? Papai do céu, eu sou o Léo, eu vim aqui para pedir. E aí ficava brincando, fazendo aquela coisa ali, aquela parte lúdica, né? Para tentar tornar a terapia
né, o mais agradável possível, né, gente? Mas Eu, a causa da pessoa, eu não gosto de usar o termo deficiente, né? Eu não gosto muito de usar esse termo. Até mesmo porque a visão moderna sobre não é a pessoa com deficiência, não existe deficiência na pessoa, existe deficiência no local. O local é que é deficiente para aquela pessoa. O banheiro é que não é adequado. Não é a pessoa que é deficiente, é o banheiro que não é adequado. Não é o computador, não é a pessoa que não consegue usar o computador. É o computador que não foi preparado para aquela pessoa utilizar. Então, existe uma série a tecnologia, ela está aí para poder prover essa condição para essas pessoas, porque elas têm muito a oferecer. Elas têm muito a oferecer. E muitas vezes até tem uma produtividade muito alta. Né? Tem uma produtividade muito alta dentro, né, de um escopo de trabalho, né, em algo desse tipo. Mas, assim, eu acho que as famílias que estão aí convivendo, né, com toda essa realidade, com toda essa necessidade, que a gente não esqueça de estar assistindo essas pessoas, né, porque elas realmente elas precisam e merecem. Precisam e merecem. Ednei, só dar um abraço aqui para o meu amigo Adolfo Viana, lá do Partido Verde, meu chefe. Um abraço, Adolfo, para você, viu? E o João está aqui também, o João Gondim, nosso colega da FANOL. Um abraço, João, para você, viu? Vládia Gomes também era A colega. Vládia acabou de entrar agora também. Isso. Deixa eu lhe falar. Essa questão que você acabou de falar sobre as famílias, né? Isso eu tenho uma experiência muito grande em relação a isso, porque a partir do momento em que essa mãe tem um filho, né? Eu vou falar especificamente um pouquinho do Duchenne, ela, na verdade, ela é a própria cuidadora. Primeiro de tudo, que a renda dela, ela vive da renda de um filho. Não tem como ela pagar um cuidador com o salário que ela ganha do filho. E também não pode trabalhar porque quem é que vai? Porque geralmente é o pai ou a mãe se trabalham. Então, hoje, na verdade, a mãe, como a gente sempre diz, é o braço, as pernas daquele menino para tudo. Porque chega um certo momento que eles passam a ser tão dependente ou independente, né? De uma forma que eles tudo é mãe para cá, mãe para lá, peço aqui, quero aquilo, né? E essa questão eu tenho como vivência do dia a dia, né? Até como você mesmo disse, de chegar até a associação para fazer o dia da fisioterapia dela, como essa mãe chega lá, e muitas vezes sou eu começo a ajudar lá do carro, às vezes algumas delas vêm de um transporte, de Uber, vamos dizer assim, e eu vou até lá tirar vamos dizer, os adolescentes, que já são tudo grande, né? E lá nós temos o meu mais velho, tem 21 anos, tirar esses meninos, que na verdade é muito peso. Mas com o nosso jeito, com a forma que a gente tem que lidar com a situação. E a forma até, a questão postural nossa, como físico, para que depois eu não esteja aí com uma coluna acabada, eu tenho que saber tirar esse menino do carro. Com certeza. Ou levar ele até o consultório, colocar esse menino em cima de uma maca, tudo isso. E você imagina essa mãe fazendo isso na casa dela. Né? E muitas vezes eu passo exatamente essa informação quando se trata de mãe, mas eu vejo como cuidadora, o que ela pode fazer em questão de postura para esse filho. Né? Exatamente. Sempre nessas alertas, dizendo o que é que você deve fazer. E aí vem sempre pergunta, sempre tem uma pergunta. Hoje o meu filho acordou durante a noite, acordou com muita dor na perna, por exemplo. E aí a gente foi observar por que estava acontecendo isso, né? Ele está tendo um excesso de abdução. Então vamos fazer alguma coisa aqui, vamos melhorar a postura de como ele está deitado, o que é que a gente pode fazer, qual é a melhor postura que ele hoje consegue. Porque assim, a gente tem que pensar, quando a gente pensa na noite, a gente pensar no sono, é uma das coisas mais, vamos dizer, sagradas que a gente tem. Uma noite de sono é muito boa. Então a gente imagine você, uma criança daquela, passar a noite inteira se acordando com dor por conta de uma postura de uma perna que está doendo, né? Então, assim, quando você fala nesse assunto, eu vejo essa questão tudo na associação, junto com essas famílias e o sofrimento dessas famílias.
Porque, ó, tem dia que ela vai para fisioterapia, tem outro dia que ela tem um neurologista marcado, tem outro dia que ela tem uma questão de um outro médico marcado. Ou seja, às vezes ela passa a semana inteira rodando em médico, né? E aí vem a questão da acessibilidade, de que elas sofrem. Não é só uma vez por semana que ela sai de casa, não. Sai muitas vezes, né? Então é um assunto que a gente, quando a gente fala dessa questão da acessibilidade, a gente pensa em tudo nisso, nessas famílias que, na verdade, passam a sofrer tanto, né? E o que a gente pode fazer de melhor para elas, né? Concorda? Rapaz, que a gente saiba cobrar, né, Ednei? Que a gente saiba cobrar aí do poder público toda essa dedicação, né? Que as mães, que os cuidadores sociais acabam fazendo, né? Fazendo esse trabalho tão bonito aí, né? A gente quando eu falei dos espaços, né? Quando eu falei dos espaços em cada bairro para o acompanhamento dessas pessoas para que facilitasse, você imagina a quantidade de profissionais estariam, né, nesse ambiente, né? Então, você teria aí residências, né, voltadas para isso, né, para poder atender essa população, né, de uma maneira mais específica, não privilegiando necessariamente nenhum método específico, mas usando como foco principal o atendimento daquela criança, né, especial. Tá? E nunca a gente pode esquecer também, nós estamos falando muito do cadeirante, mas também tem o autista, também tem o Down, né, também tem o obeso, também tem o idoso, né, também tem a grávida, né, inclusive uma colega sua, a Malena que também foi minha aluna lá na FANO, e também está fazendo um trabalho belíssimo também, está como doula aí. Então tem muita coisa, gente. Tem muita coisa que pode se desenvolver em cima das pessoas com necessidades especiais, né? Das pessoas com necessidades especiais, com dificuldade de locomoção, digamos. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos essa visão de cidadania e que, inclusive, na própria lei, ela caracteriza que é obrigação nossa que a gente tenha, que denuncie quando a gente observar algum ato de discriminação, né, sobre essas pessoas. A gente não deve ter vergonha, né, disso, gente. Não deve ter vergonha disso, porque, de repente, nós poderíamos estar naquele lugar ali. Né? A gente deve ser grato sempre por aquilo que nós temos, né? Mas de repente eu posso me tornar paraplégico por um acidente, por uma queda, por uma, né? E isso não é castigo, mas não é uma coisa boa, coisa que a gente realmente tenta evitar, né? Ao máximo, enfim, eu sempre falo muito isso, né? Por exemplo, andar de moto é uma coisa que eu achava que para mim eu ia adorar andar de moto, mas eu consegui superar essa, essa tentação, né, devido a algumas coisas que eu observei. Né? Ednei, eu vou só dar um abraço para minha amiga Helena Siebra, uma cliente aqui da Clínica Soma. Beijo para você, Helena, viu? Seja muito bem-vinda aqui. Obrigado aí pela sua participação. Tá bom? Deixa eu falar outra coisa. Eu acho que... O que é que você acha isso como ideia, até como ideia de colega também, que eu acho que, como hoje existe o atendimento de home care, né, que é muito mais fácil para a gente, o profissional e a casa, que hoje quem tem esse trabalho particular, em alguns planos de saúde já fazem isso, né? Mas por que não a gente, na verdade, oferecer esse atendimento home care junto, eu acredito que, eu não sei se funciona dessa forma, algum projeto que junto com as regionais, né? Termos uma equipe e onde pudéssemos oferecer esse trabalho, se tornaria uma fonte muito... Sem dúvida, Ednei. Você está certíssimo. Inclusive, está previsto na mesma lei, né, a 3.146, esse atendimento em domicílio. Né? Está previsto essa situação, né? E está previsto também até que haja um certo cuidador, chama cuidador social, né, para que faça
é o acompanhamento dessas pessoas. Então, a extensão, hoje, a figura da clínica, a figura da clínica, ela deve existir, claro, você concentra ali um grande volume de serviços, mas a figura da residência, ela expande. Por quê? Porque realmente existem pessoas que não vão conseguir se deslocar até aquele ambiente. E a gente não pode esquecer algo que é muitíssimo importante, que é o seguinte: nós cuidamos dessas pessoas para que elas tenham autonomia mesmo. Não Sim. é só pelo prazer de ver a pessoa esticando o braço, mexendo a perna. Não, ela tem que ter autonomia. E quanto mais autonomia ela tiver em domicílio, melhor. Nesse ponto, nós temos aí os nossos colegas terapeutas ocupacionais que são extremamente treinados para poder fazer isso. E a gente vê a questão da importância da equipe multiprofissional, né? Cada pessoa vendo isso. Existem, inclusive, filmes belíssimos que mostram esse trabalho, né? Acho que tem um que chama Borboleta e Escafandro, uma coisa assim, que é um negócio assim, muito bonito, e que acho que todo mundo que quer ser terapeuta, né, independente de qual área escolher, mas precisaria estar conhecendo, né, esses filmes aí. Quando a gente, Então é muito bonito o trabalho de vocês, Ednei. Muito bonito o trabalho de vocês e de todas as pessoas, né, que fazem, né, que estão na linha de frente, né, estão na linha de frente para prestar o atendimento a essas pessoas com necessidades especiais, né? na verdade, o que a gente busca é dar uma melhor qualidade de vida para eles, né? Porque muitas vezes o que a gente, é como eu disse no início, o que eu quero de bom para mim, eu quero de bom para o próximo, né? O que eu puder fazer o meu melhor para ajudar aquela família dentro das suas residências, porque a partir do momento que a gente entra na residência, a gente acaba acolhendo toda a família, aquele acolhimento que a gente dá, aquele suporte. E aí, muitas vezes, você vê uma família dessa com um problema desse, vamos dizer assim, e aí a fragilidade, como está essa fragilidade dessa família inteira? Como é que está a questão psicológica dessa família? Porque, geralmente, as mães de Duchenne, ela tem uma frase que elas falam assim, que quando elas sabem do diagnóstico, elas veem o luto. Depois vem a luta. Porque elas precisam lutar. Não é fácil Sim, receber um diagnóstico desse, né? E aí você precisa lutar por aquilo, né? Enquanto eu puder lutar pelo meu filho, eu vou lutar, fazer, dar uma melhor qualidade de vida para ele, né? Eu tenho sim, um sim, cliente que hoje ele é um exemplo de vida para mim, é, que hoje ele está dentro de uma universidade, fazendo a faculdade dele, vai todos os dias. Às vezes, quando a mãe não pode deixar, ele vai de ônibus, né? Com todo, mas o cara. E tem um outro também que para mim é um grande exemplo. Eu não sei se ele está aqui no início, ele entrou, eu não vou falar o nome, que ele não gosta muito, mas é um paciente que para mim é uma lição de vida. Ele tem AME, é um psicólogo, e é uma pessoa que eu tenho assim uma admiração, porque às vezes os meus problemas, às vezes eu acho que eu tenho, quando eu me deparo, que quando eu entrei na associação, que eu me deparei com aquilo, eu digo, não, eu não tenho problema, né? Então, às vezes a gente pensa de uma forma, mas quando a gente entra na realidade, a gente vê uma coisa bem diferente, né? Então, assim, é importante, eu acredito que na sua linha de pensamento, esse trabalho de home care é muito interessante. Você, como pré-candidato, se tiver a oportunidade também de bater nessa tecla, isso é muito bom. tá certo, tá certo, tá certo. É isso aí, eu espero que a gente possa conversar. Vai ter a convenção, nós vamos ter a convenção, eu acho que daqui a alguns dias, e aí a gente vai saber como é que vai ser o andamento do, do, do- do- a definição da chapa do Partido Verde, né? Então, mas independente disso, a gente não pode deixar de raciocinar em cima disso, da cidadania, do direito das pessoas com necessidades especiais, da valorização do profissional que está ali se dedicando,
né? Que não só é o terapeuta, não é só o terapeuta, existe a mãe, existe o cuidador, existe o acompanhamento, o acompanhante, às vezes, educacional, né? Existe uma série de pessoas voltadas para isso. Então, assim, é preciso que a gente dê esse banho de cidadania, porque o nosso povo precisa disso. A gente tem que se sentir como membro da sociedade. E você não vai conseguir fazer isso tendo um cadeirante que, de repente, ele tem uma rampa, mas não tem um ônibus. Ele tem um ônibus, mas não tem onde ele sentar no cinema. Uhum. Ele tem onde sentar no cinema, mas não tem uma rampa. Então, às vezes, você tem uma coisa e às vezes ele tem tudo isso, mas não tem um treino. Sim. Então, a gente vê que como existe a necessidade da participação de todos para isso, né? Eu acho, acabou de entrar aqui, eu acho que é um pai, que acho que aqui é um elogio. Estamos perante um grande profissional responsável pela fisioterapia. Eu conheço de quem é essa pessoa. Ele tem um filho que aí está ainda tentando descobrir o diagnóstico. A gente está aí dando uma força para ver o que a gente pode fazer. É um colega meu lá de Sobral, ele acabou de entrar. E boa noite, meu amigo. Deixa ele falar outra coisa. É porque, assim, um assunto muito relevante quando a gente fala tudo sobre acessibilidade. Envolve muita coisa, né? Hoje se envolve muita coisa, na verdade. Mas, assim, vamos falar agora um pouquinho sobre as nossas considerações finais. Nós só temos aí 6 minutos. Eu Ok. já vou aqui diante dos colegas, a todos que estão aqui presentes com a gente. Nosso muito obrigado. Quando o professor me conversamos sobre essa live, eu de certa forma já dei um sim, porque eu sou uma pessoa de não dar muito não. Eu procuro dar o sim, que para mim, na verdade, isso é um grande obstáculo, falar em público. Eu tenho uma certa dificuldade. Mas, diante de tudo isso, eu disse, não, vou aceitar o convite e vamos lá conversar um pouquinho com as pessoas, dar um pouco de informação, ver qual é a sua proposta. Muito obrigado. Já vai terminar, ele está dizendo que só falta 2 minutos. Corra aí e dê suas considerações finais. Bom, pessoal, eu quero agradecer aí poder estar aqui com vocês. A Helena Siebra falou aqui, Ednei, para você não esquecer de gravar. Estou, tá. Ela quer ver desde o começo, né? É, agradecer aí a paciência de vocês, agradecer aí o meu amigo Ednei, né? Meu ex-aluno que hoje é meu colega aí, meu amigo dentro da fisioterapia, da gente ter muita história. O Dinheiro ele não falou tudo, não. Eu acho que ainda tem outras coisas aí, mas outras vezes a gente conversa, né? Uma vez ele me fez chorar também num outro momento, mas isso aí são outras histórias, né? Deixa E, e, e assim, o que eu quero deixar para vocês, o que eu quero deixar para vocês é que vocês apoiem essa causa. Apoiem a causa das pessoas especiais, porque essas pessoas, eles não são coitados. Eles são cidadãos, a gente tem que botar isso na cabeça. Não tem coitado, tá? E existe o que eles precisam de um suporte, mas eles não são coitados, eles são cidadãos, eles pagam por isso, tá? Então eles têm como direito mesmo, né? Toda essa assistência, todo esse cuidado, seja do Estado, seja do plano de saúde, seja da sociedade, porque o cuidado começa na família e vai se estendendo para toda a sociedade. Tá bom? aí. Muito obrigado, gente. Muito De obrigado. E nada. aí, Boa o noite. Ednei aí que Estamos está aqui. comandando. Se precisar de mim, estamos aqui juntos. Tá bom? Tá bom, então. Tchau. Valeu, então. Tchau, tchau, Ah, Ednei. Valeu, ah. cara. Tchau, tchau.